Boa tarde, vereador Eliseu. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Christian no Finesp, diretor de escola também na Rede Municipal de Educação, tá? A gente tem alguns pontos importantes a serem falados. Da última semana para essa, tivemos aí no sábado publicada a Instrução Normativa número 33, que ela fala de um retorno das escolas de forma facultativa, via os seus conselhos de escola decidirem, para atividades complementares. Porém, essa normativa traz muitos equívocos. Um deles, ele fala que as escolas devem seguir alguns procedimentos para se fazer esta consulta ao conselho de escola. Uma delas é ter os EPIs nas unidades educacionais. Eles não chegaram nas unidades educacionais. O próprio secretário, em reunião com os sindicatos, disse que ele não chegou a enviar. Mas também não informou a rede oficialmente quais EPIs foram comprados, quantos foram comprados, o que foi realmente disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação. E não falamos somente de um possível retorno, né, num futuro. A escola de agora. As pessoas que estão trabalhando em plantão presencial, elas não têm esses EPIs nas unidades educacionais e têm atendimento diário nas escolas. Então, esse já é um ponto. Um outro ponto que ela coloca é que deveria ser feita uma consulta, também considerar o protocolo que foi construído pela rede. E aí temos uma outra coisa importante. O protocolo foi enviado ontem à noite para os sindicatos e está começando a chegar na rede entre ontem à noite e hoje de manhã, não respeitando nenhum horário, nenhuma prévia, nenhuma organização para com a rede, muito menos um respeito com a rede. Esse protocolo, quando a gente começa a consultá-lo lá na frente, tá? Ele tem um dado importante que fala que todas as atividades que tenham ampliação de jornada têm um retorno somente em 2021. Ou seja, a normativa de sábado não conversou com esta. E fica bem claro que não é para ter esse retorno com atividades complementares. Atividades que não vão garantir distanciamento social entre as crianças. Atividades que se colocam, entre outras, recreação. Me desculpem, a rede municipal faz o trabalho sério há 85 anos. A rede municipal não faz recreação. Tá? Isso não está no escopo de nenhum PVP das unidades educacionais. Escola faz educação. Não é somente uma reunião de pessoas ali. Um outro ponto importante, apesar de terem sido feitas algumas contratações, os concursos que estão prosseguindo aí nas secretarias, não chamaram as pessoas. Muitas unidades ainda estão sem o seu quadro de apoio. Tem escolas sem nenhum quadro de apoio ainda, por mais que tenham sido feitos alguns contratos. Né? Tem muitas unidades que estão com suas equipes incompletas. Então, não é possível se pensar no futuro se de agora não está existindo. Um outro ponto, o protocolo de 100 e poucas páginas, né, se teve tantos GTs feitos, mais de 17 grupos de GTs, conversando com os colegas que participaram, eles não se viram nesse documento divulgado ontem. Ou seja, não foi considerado nenhuma fala lá. A fala das famílias, a fala da educação infantil, as do ensino fundamental, para citar algumas, com a custo das pessoas, elas não estão lá contempladas. Então, o GT que foi feito desconsiderou tudo isso. Foi um trabalho, infelizmente, perdido. Um outro dado, o protocolo ele vai falar, tá, de avaliação. Se fala de um retorno em novembro. Que retorno é esse de novembro? Que você vai fazer uma avaliação dos alunos e de uma parcela desses alunos quando o ano letivo se termina em dezembro. Né? Ou seja, quem escreveu aquilo não conhece a rotina da rede municipal. Um outro dado, se fala de retorno, mas não se tem os funcionários da cozinha, não se tem funcionários da limpeza, não se fala de quando vão ser, quantos vão ser, ou seja, não há nenhuma segurança do trabalho a ser feito na unidade educacional. Né? Um outro dado as comunidades não sabem, em termos de saúde, como é que está realmente a questão do contágio nas suas comunidades. O que se tem divulgado pela mídia é a cidade como um todo, mas cada bairro tem um problema. Por exemplo, Sapopemba é tido, que é uma das regiões que mais teve contágio. Mas e as demais? Como é que está o entorno de cada unidade educacional? Não há segurança para isso. E só para também a gente poder finalizar aqui, um dado importantíssimo, a Secretaria tanto aludiu a importância de fazer incentivo das escolas, o ensino remoto. Que ensino remoto é esse em que o Tribunal de Contas já barrou a licitação dos tablets? Ou seja, uma coisa feita às pressas, quando a gente, desde março, estamos aqui com os demais sindicatos, desde março pedimos a escuta e só fomos ser escutados aqui, Eliseu, nesse comitê de crise. Aqui que se teve o início de toda a conversa. Né? Ou seja, a secretaria demorou todo esse tempo e agora o Tribunal de Contas já barrou. Fora outras coisas que estão acontecendo. Então, realmente, e por fim também, em ressaltar, sábado, Datafolha coloca 75% dos eleitores são contrários à volta. Os Creces já fizeram alguns meses atrás
uma pesquisa que o dado é o mesmo, que as famílias são contrárias à volta. Nós, do Cinesp, defendemos a vida. Retorno só 2021. Eu quero só reiterar aqui o que o Christian traz e o que o Maciel traz em relação à Instrução Normativa 33, principalmente no tocante ao artigo 6º, que fala das condições desse retorno para essas atividades extracurriculares, jogando a responsabilidade para os conselhos de escola. Nós temos lá 6 itens que deverão ser observados. Atentar a esses itens, que a responsabilidade é todinha da escola. Como o próprio Christian disse, as EPIs não tem nada, fica por conta das APMs. Então, nós, enquanto os CRECES regionais, Capela do Socorro, Ipiranga, Butantã, São Mateus, soltaram o documento reiterando que os conselhos não votem a favor desse retorno, como está posto na instrução normativa. Uma outra coisa pontuada, a instrução normativa publicada sábado, para um retorno 30/9, quer dizer, tira a questão legal do tempo do conselho de escola para poder ouvir essa comunidade escolar, porque não se trata só do conselho de escola, tem que ter esse diálogo com a comunidade. Quando a gente fala comunidade, a gente está falando os pais, o entorno e todo o território que abarca, inclusive, essas questões aí da pandemia, principalmente na periferia. Então, nós, enquanto CRECE Central, que vai dialogar em relação a isso na próxima reunião, os CRECES regionais estão totalmente contra com essas atividades. Do ponto de vista legal, existem várias incoerências dentro dessa instrução normativa que a supervisão avaliou, analisou, ficando esse retorno aí para a secretária adjunta dar, com muitas dúvidas em relação a tudo, principalmente esse retorno da parceira, o retorno das escolas particulares, enfim, mais uma vez um documento mal escrito. Sincep fez um trabalho maravilhoso tentando colaborar com os profissionais aí da educação, mas mesmo assim, um documento incoerente, cheio de falhas do ponto de vista jurídico. Então, nós, CRECE, somos totalmente contra e estamos dialogando com os nossos conselhos para que não aprovem, não votem essa aberração. Obrigada, boa tarde. Principalmente essa semana, essas reuniões do Conselho. Então, as reuniões do Conselho, esse protocolo e essa audiência pública. Eu acho esses 3 pontos, se a gente saísse com algum encaminhamento, Eliseu, a normativa das reuniões do Conselho, o protocolo ontem à noite e essa consulta pública com tempo exíguo. E também essa consulta pública que o tempo é até quinta-feira. E questões sobre o protocolo, e foi falado aqui. Eu acho que se a gente desse um encaminhamento para esses 3 pontos desta semana que estão realmente no maior destaque, e questionar a SME.